sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 11. Vamos ler aqui uma breve mensagem. Segundo Samuel, capítulo 11. Segunda Samuel 11:11. Todos acharam? Segundo Samuel 11:11. E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, o meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados no campo. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Vamos orar? Pai amado, eu te agradeço, não invalido a oração do teu filho, mas eu peço que desde já neste momento que o Senhor Deus fale conosco, fale com a tua igreja, fale com os teus filhos, fala comigo também, ó Pai. Queremos hoje ser, ó Deus querido, alimentados pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode sentar. O Senhor faça o valor de pregar aqui uns 5 minutos rapidamente. Eu estava refletindo esses dias e me veio essa mensagem no meu coração. Essa passagem em que Davi ele cai com Betseba, ela não foi por acaso. Quando você lê a história de Davi, é uma história muito bonita. Deus separa ele, Deus unge ele, Deus escolhe ele. Escolhe ele dentre o improvável. Havia outras pessoas que tinham aparência, tinham talentos, mas dentro do improvável, Deus olhou no coração desse jovem, um coração sincero, um coração desprendido, um coração obediente. Então Deus envia Samuel até a casa de Jessé, seu pai, sem dar muito detalhe, só fala para Samuel que dentre os filhos de Jessé ele tinha escolhido para si um dos filhos de Jessé seria o rei de Israel, tendo em vista que Deus já havia rejeitado Saul. Perceba que sempre que Deus ele rejeita alguém, ele levanta outro, ou quando Deus levanta uma pessoa, ele unge outra. Como o ministério de Saul havia cessado, porque Saul não confirma o seu ministério pela desobediência ao Senhor, Samuel chega para ele e fala: olha, você tem que ir em tal lugar, em tal cidade, entra na cidade, passa fio de espada, não poupa ninguém, porque existem ordens em que Deus nos dá, que elas são específicas, elas têm tamanho, elas têm cor, elas têm prazo de validade, elas têm detalhes específicos, das quais a gente não pode mudar. Eu não posso simplesmente achar que algo que Deus permitiu eu posso mudar a receita. Não funciona. E a Bíblia diz que Saul, ele chega na cidade e ele vai executar a palavra do Senhor, porém os seus olhos se apegam ao melhor daquela cidade, que não era uma cidade totalmente vil. Era uma cidade que tinha riquezas, o rebanho era bonito, a vaca era bonita, o rebanho era de bom aos olhos.
E a Bíblia diz que Saul e o povo que estava com ele, os soldados que estavam com ele, não mataram todo mundo, não pôs fogo na cidade, poupou o melhor que havia na cidade. Mesmo Deus tendo alertado a eles que não era para poupá-los, era para queimá-los, destruí-los. E aí quando Deus, através de Samuel, marcou com ele um momento onde ele confirmaria o seu ministério, Samuel chega para Saul, tendo Deus já revelado a Samuel que ele não havia cumprido. A Bíblia diz que Samuel, pela madrugada, foi visitado pela presença do Senhor, da qual Deus falou assim: olha, não fique orando, não fique clamando por Saul, porque eu já tenho rejeitado. E por que Deus havia rejeitado Saul? Irmãos, se a gente for olhar, botar a história de Saul e a história de Davi pegou muito mais do que Saul. Então eu vou aprendendo que o que faz Deus me rejeitar não são os erros que eu cometo. É que quando Samuel chega para Saul e pergunta para Saul: você cumpriu a palavra do Senhor que ele tem te dito? Ele falou: cumpri. Eu fico imaginando Samuel, que já sabia de toda a revelação que Deus havia falado com ele. Ele pergunta de novo, ele insiste. A Bíblia diz que Samuel gostava de Saul, era o preferido dele. E às vezes a gente se apega a coisas que Deus já rejeitou. Às vezes a gente tem dificuldade de abandonar aquilo que Deus falou assim lá, que não te faz bem. Às vezes Deus já te falou assim: sai fora dessa amizade porque ela não presta. A hora que a gente está pregando aqui sobre Jonas, sobre o barco, eu até dei uma pincelada sempre de que uma das coisas mais importantes dessa passagem é que o capitão do barco, onde Jonas estava, ele vai ter uma grande perda financeira. A Bíblia diz que eles, para poupar o barco, porque o barco estava sendo investido pela tempestade que Deus havia enviado por causa de Jonas, o capitão manda que toda aquela carga seja jogada no mar. O capitão começa a aliviar a carga, ou seja, ele começa a tirar do barco a mercadoria, a riqueza. Às vezes a gente, por insistir em amizades que Deus não quer ou não nos faz bem, a gente perde influência, a gente põe em risco a nossa felicidade, põe em risco a nossa comunhão com Deus, insistindo em coisas que Deus falou: sai fora. E Deus estava assim com Samuel. Samuel passou a noite toda conversando com Deus, brigando com Deus acerca de Saul, e Deus falou assim: não adianta, o coração dele não é sincero, eu já tenho rejeitado ele, fique insistindo muito não. A Bíblia diz que Samuel marcou com Saul para que eles pudessem adorar o Senhor depois da batalha. E certo horário, Samuel falou: eu vou estar, porque como Samuel era o sacerdote, era o profeta, ele tinha que acender o fogo do holocausto. Como Saul percebeu que o povo apertava ele, diga comigo, o povo apertava ele. Não, eu não ouvi, diga assim: o povo apertava ele. E ele, preocupado com o povo, com a opinião do povo, com o ibope, com a sua imagem, com o que os outros estão falando dele, ele resolveu fazer o quê? Aquilo que não era para fazer, aquilo que ele não foi chamado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes Deus te deu um ministério, te deu uma missão, um propósito, e às vezes você fica com medo de cumprir o seu propósito, de cumprir sua chamada, por medo de agradar as pessoas, de não agradar as pessoas. O povo estava apertando: da hora, vamos embora, cadê o homem, não vem? E então ele pega e oferece o sacrifício, ele acende o fogo do sacrifício, da qual ele não foi chamado. Irmão, você já viu aquela questão que você faz algo, de repente aquilo que estava atrasado chega? Ele acabou de acender o fogo, Samuel chega. Samuel perguntou: você o que você fez, rapaz? E ele faz aquilo que Adão fez no deserto, no jardim. Em vez de colocar a culpa em si, ele fala: o povo. Achei que você não vinha, eu ia perder o povo. Isso mexe muito comigo, porque
A gente que é pastor fica com medo de perder membro. E a gente fica na balança entre agradar a igreja, as ovelhas, o povo e agradar a Deus. E aí tem que tomar cuidado, porque você não pode deixar de agradar a Deus com medo de perder as pessoas. E se as pessoas forem embora, Deus tem poder de enviar mais. Mas se nós ficarmos com o povo, podemos ficar sem a presença de Deus. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a presença de Deus em nossas vidas. Davi, ele foi escolhido porque Saul optou por ficar com o povo e desprezou a presença de Deus. Porque chegando Samuel, ele podia ter falado: não, eu errei, bota a culpa em mim. Ele não falou: não, eu errei, mas você me honra diante do povo, fica aqui, não vai embora não. Samuel vai para ele e falou assim: rapaz, você não está entendendo. Se você tivesse esperado um pouco mais, crido, confiado na palavra que eu te dei, o Senhor teria confirmado hoje o teu ministério. O Senhor teria confirmado você como rei de todo Israel. Mas o Senhor tem dividido hoje o teu reino, porque você não a confiou, você não creu. Outra coisa, você fez o que o Senhor mandou, você destruiu toda a cidade, ele destruiu. Estou ouvindo aqui um som de ovelha. O que é isso que estão mugindo? É que as ovelhas pudessem falar para você: estou aqui, tiroso. O rebanho, esse rebanho, rapaz, trouxemos para a oferta do Senhor, o melhor do Senhor. Olha a palavra do profeta: o Senhor não se agrada do sacrifício, antes que você lhe obedeça. Obedecer é melhor que sacrificar, diz o Senhor. E aí isso me puxa para Davi, porque Davi, ele vai, no momento que está sendo repreendido pelo Senhor, ele vai escolher a presença de Deus do que tudo aquilo que Deus havia dado para ele com Raab. Samuel, quando repreende Saul, Saul vira para ele e fala assim: eu errei, mas me honra diante do povo. Davi está dizendo assim: Senhor, me tire tudo, só não me tire a tua presença. Agora, antes de Davi ser honrado, ele passa por um tempo de purificação, ele passa por um período de grande aflição. Isso mexe comigo, e aí é sobre isso que eu estava pensando. Porque em tempo que Davi está sendo afligido, o tempo que Davi está sendo castigado, o tempo que Davi está enfrentando o gigante, o tempo que Davi está sendo perseguido e fugindo de Saul, ele está sempre do lado do Senhor, buscando a Deus, jejuando, clamando ao Senhor, derramando lágrimas. Por muitos anos Davi foi perseguido. Por muitos anos Davi teve que não ter morada certa, morar num lugar, fugir para ir para outro, e ele está sempre com o Senhor, buscando ao Senhor. Até que chega um tempo onde Deus coloca Davi no lugar de honra. Diga comigo: lugar de honra. Esse lugar é um lugar bom, porém é um lugar perigoso. Davi agora estabelece Jerusalém como a capital de Israel. Ele constrói ali o palácio. E agora ele vai sentar como rei. O exército vira para ele e fala assim: Davi, nós estamos indo para a batalha. Davi vira para ele e fala: não, pode ir vocês. Não, vão para essa batalha, toma o povo. Aí ele diz assim: no tempo em que os reis iam para a batalha, Davi resolve não ir para a batalha. Já viu aquele crente quando está desempregado, ele faz campanha? Já viu aquele crente quando ele está precisando de uma vitória da paz de Deus, ele levanta de madrugada para orar, ele sobe um monte, até cobra o pastor. Pastor, só tem campanha de monte que não. Cadê o culto de oração, pastor? Ele cobra. Pastor, só não levanta o propósito que não, de clamor na madrugada, de jejum. Que igreja é essa, pastor? Você não tem doutrina, não tem disciplina, não tem essas coisas de crente? Aí vamos cair em outra igreja, faz hora extra. Por quê? Porque ele está passando pelo tempo da aflição, o tempo da purificação. Queremos chegar no tempo da honra. Davi, ele senta no trono e ele resolve não ir para a batalha, que todos os reis iam.
E a Bíblia diz que ele, de tarde, foi dormir, foi descansar. E ele sobe no terraço. E lá embaixo tem uma mulher casada se banhando, Betseba, muito bonito por sinal. E Davi se interessa por ela, porque a fraqueza de Davi estava na carne, na prostituição, na mulher. A Bíblia, ela meio mostra que na época era permitido que um homem tivesse mais de uma mulher, desde que essa mulher não fosse de outro homem. Davi já era casado, tinha 10 concubinas, uma 5 esposas. Qualquer família se sentiria honrada se Davi chegasse e falasse assim: eu quero casar com a sua filha que é virgem. Qualquer uma da família daria com honra a sua filha virgem para se casar com Davi, sendo ele rei de Israel. Qual foi o erro então? Que Davi se interessou pela mulher de outro. A Bíblia diz que ele vê Betseba, pergunta para Betseba: quem é aquela mulher? Quem dá a informação é um dos servos de Davi, vira para ele assim: isso é filha de fulano, esposa de Urias, o Eteu. Mesmo ele alertando Davi que ela era casada, Davi manda buscá-la. Ela também queria, né? Porque ela não podia ter falado que não, né? Mas ela vai. Ele se deita com ela, despede ela, e depois ela manda um recado para Davi: fala para o rei que eu estou grávida. Qual é a atitude de Davi? Davi então teve uma ideia: eu vou encobrir o meu pecado, eu vou esconder para que ninguém veja. Mas entenda, o problema não está no pecado, o problema não está no que antes provocou o pecado. Porque o que antes nos faz pecar é termos caído da presença de Deus. A falta da comunhão e da presença de Deus é que leva o homem a pecar. Que quem te livra do pecado é a presença de Deus. Então Davi, ele teve uma ideia brilhante: eu vou chamar o marido, vou fazer com que o marido se deite com essa mulher, e assim quando a criança nascer, é dele. Dou um cala-boca para ela no final da jogada, bota uma mesada ali por fora, uma propina, fácil, o cara é rico. A Bíblia diz que então Davi manda chamar Urias. E Urias, que está no campo de batalha, vem até Davi para obedecer a ordem do rei. E o rei cumprimenta ele, quer para a guerra. Urias fala: tá bem, vamos lá na batalha. Como é que está o pessoal? Tudo tranquilo? Tá. É o seguinte, rapaz, vai para casa, tira um dia de folga, dá um abraço à sua esposa, dá um cheiro por ela e despede o rapaz. A Bíblia diz que quando o Urias ele sai, do outro lado da sala está esperando ele um banquete. Os servos já estão esperando ele com o quê? Com comida, com bebida, com bastante bebida. Se fosse um dia de hoje, uma cerveja gelada, uma Heineken, estourando. O cara veio da guerra, dias sem tomar banho, dias sem comer, sem beber. Porque os soldados da batalha, eles se privavam dos prazeres da carne. Eles não comiam direito, eles não bebiam direito, viviam de jejum, viviam. Por quê? Porque o cara tinha que estar com sangue nos olhos, tinha que estar no ódio, guardando a testosterona para o campo de batalha. E para surpresa minha e sua, Urias passa batido e vai aonde? Para a porta do palácio. Davi levanta de manhã, está tranquilo, pensando consigo: problema resolvido. O cara deve ficar uns 3 meses sem a mulher, deve ter nem dormido essa noite. E chega o recado: ó rei, o soldado que o senhor mandou embora não botou a mão em nada, não comeu nada, e nem bebeu. E outro também não dormiu. Como assim não dormiu? Não, eu trouxe errado. Manda chamar. E manda chamar. Davi chega para ele e fala assim: o que é isso, rapaz? Te preparei um banquete, te dei um dia de folga, você ficar com sua esposa, você, descansar, você não foi para casa. A resposta de Urias aqui impressiona a mim e você.
como me deitaria eu, ó rei? Como comeria eu? Como folgaria eu? A arca do Senhor está no campo, no relento. Os soldados estão no relento. Ó rei, eu posso estar aqui, mas o meu espírito e a minha alma estão com eles. Como eu vou descansar se a igreja está precisando de trabalho? Como eu posso estar em paz se a minha equipe, se os meus irmãos estão batalhando, estão em guerra? Junto eu a minha força com ele, eu estou nesse propósito, eu estou guerreando junto. Porque Davi, que era rei, não estava lá. Davi, que era rei, estava fazendo o quê? Estava dando a sua carne que ela quer. E o soldado que não tinha a honra de Davi, que não tinha a posição de Davi, está mostrando para Davi que o coração dele é íntegro, é puro, que ele está na batalha. E a minha pergunta: será que Deus precisa colocar a gente sempre em batalha, para a gente entender que não devemos afrouxar a nossa punho de guerra? Sabe aquele sangue nos olhos que você tem quando está na batalha? Sabe aquele fervor que a gente tem quando tudo vai mal? Sabe aquela paixão que a gente tem de buscar a Deus quando Deus tira de a gente alguns privilégios? Será que a gente não pode ter o mesmo fervor quando estamos na honra? Essa é a minha pergunta. Será que quando Deus me colocar na honra, eu vou fazer como fez Davi? Eu vou dizer assim: não, hoje é tranquilo, hoje eu posso voltar, hoje eu não preciso ir para o culto, hoje eu não preciso jejuar, hoje eu não preciso ler Bíblia, hoje eu não preciso buscar o Senhor, porque a batalha continua, o tempo continua, independente se você acha que deve ou não deve. Davi, ele olhou e falou assim: não, hoje eu vou descansar, hoje eu não vou para a guerra. E foi nesse tempo que ele não vai para a guerra que ele peca, ele cai. Salmo capítulo 1 fala: bem-aventurado é o varão que não se detém no conselho dos ímpios, não anda no caminho dos ímpios, não se detém no conselho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, não anda, não para, não se assenta. Davi andava e parou, não ouviu o conselho, passou a ouvir o conselho da sua carne, e ele cai, ele se detém na roda dos escarnecedores. Pastor, por que eu tenho que vir para a igreja? Para que você não perca o fervor. Por que você tem que vir para os cultos? Para que você não desmoreça. Por que eu tenho que vir para a igreja, pastor? Para fazer número, para fazer corpo, para fazer união, para estar junto no mesmo espírito. Para isso você vem, para adorar o Senhor. Que às vezes a gente acha: não, já está tudo bem, não preciso ir para a igreja hoje. Não tem nada. Está passando alguma coisa aí, está faltando alguma coisa? Não, hoje eu vou voltar. Eu tenho medo, igreja. Eu tenho medo porque eu tenho vivido esses dias de glória na minha vida. E eu falo com Deus: Senhor, não deixa esses dias precisarem acabar para que eu possa voltar a te buscar como eu buscava no tempo da angústia. Será que Deus tem que nos enviar uma doença? Será que Deus tem que tirar de nós algo que está atrapalhando? Será que nós temos que ser tão ingratos que quando Deus nos abençoa, nos dá paz, nos dá dia de tranquilidade, a gente esquece que Deus é Deus? Será que Deus é o Deus do dor na angústia? Ou será que, independente de eu estar passando por luta ou não, quando Deus me colocar na bonança, Deus me colocar no trono de glória, porque o que Davi estava vivendo é um trono de glória. Davi antes estava vivendo como um cachorro, escondido, sendo escorraçado. Mas o dia que Deus colocou no trono de glória, ele esqueceu de onde ele veio. Porque foi essa a repreensão que Natan disse a Davi: você pecou, Davi. Você pegou a mulher do teu próximo. Você esqueceu de onde eu te tirei? Disse Davi, o profeta. O Senhor falando com Davi: você esqueceu que eu te tirei do curral das ovelhas? O curral das ovelhas é no chiqueiro de hoje. Tirou você do chiqueiro, rapaz. Você não era ninguém, você não era nada. Será que você precisa voltar para lá de novo, para que você descubra o que eu quero de você? E aí é que nasce o Salmo 51. Davi dizendo assim: Senhor, tire tudo de mim, mas não tire a tua presença. Porque a tua presença não tem preço. Pode tirar carro, pode tirar posição, trono. Isso não deixa eu perder a tua presença. Davi entendeu e percebeu que no dia que ele caiu, ele não estava com a presença de Deus. E por que ele não estava com a presença de Deus? Porque ele resolveu esmorecer, ficar em casa, não se colocou na brecha. Teve que o soldado mostrar para ele que ele estava errado. Essa frase é muito importante.
Poderia eu, ó rei, ficar em casa com a minha esposa, no conforto, sabendo que a igreja, que o povo de Deus, que o exército do Senhor está no relento? Vive a tua alma, ó rei. Isso não cabe no meu coração. Esse soldado vai morrer por fidelidade dele. Davi manda matá-lo. Olha, começou por faltar um culto, depois pecou, depois para encobrir o pecado cometeu outro pecado, cumprindo o que a Bíblia diz: um abismo puxa outro abismo. Que essa palavra sirva de consolo, de orientação. Será que eu preciso que Deus tire a honra para que eu entenda que eu tenho que buscar? Tem crente que é assim, Deus não pode abençoar ele, Deus não pode prosperar, senão ele desvia. E quantos outros estão surfando aí na prosperidade, carro novo, comendo bom e melhor? Não esquece que é Deus que deu. Sabe o que diferenciava o final de ano com os dias normais? Já percebeu isso? O que o final de ano tem que os outros dias não têm? Por que ele é tão importante? Eu, particularmente, eu só comia coisas gostosas e diferentes nesse dia. Eu lembro que quando eu era de pouco poder aquisitivo, só comia chocolate, panetone. Eu lembro que a virada de ano, no dia 1º, é um dia que a geladeira estava sempre cheia, você podia escolher o que comer. É o dia mais farto do ano. E se Deus te desse todos os dias isso na sua vida? Se Deus te permitisse que todos os dias fosse um dia de 1º de janeiro, onde a sua geladeira estivesse cheia, onde faltasse nada, onde você tivesse recurso para comer o que você quiser, onde você olha para a sua família, está todo mundo em paz, está todo mundo com saúde, está todo mundo bem. Isso é honra. E Deus sabe honrar aqueles que são fiéis. Se Deus olhar no meu coração e ver que independente dessa honra, eu sou o mesmo com Ele, Ele não tira a honra de mim. Que possamos ser fiel a Deus todos os dias, independente do que passamos, principalmente quando Deus honra. Davi vai passar por um terrível sofrimento, vai ter rebelião na sua casa. A Bíblia diz que a espada do Senhor ia cortar sobre ele, até que ele entendeu que ele era do Senhor e ele não podia fazer o que fez. Essa palavra mexe muito comigo. Deus tira um homem do fundo do poço, coloca ele no trono e avisa ele: se continuar do que ele está fazendo, volta de novo para o fundo do poço. Eu sempre falo com Deus: Senhor, eu não preciso, eu não quero, não deixa eu voltar para onde o Senhor me tirou, para que eu possa te buscar de amor no coração. A gente tem que vigiar o nosso coração. A gente tem que estar sempre vigiando aqui dentro, ver se a gente não está, como diz as Escrituras, com a fé apagada, perdendo a fé, fraco na fé. Pessoas que estão como mornas, não está nem quente, nem frio. Tem que estar quente, tem que estar fervendo para Jesus. Porque morno é a pessoa que vive no automático. Vem por vir, vem porque tem que vir. Não, nós temos que entrar aqui dentro dessa casa e render graças ao Senhor, porque Ele é Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. E agradecer a Ele por todas as coisas boas que Ele tem nos feito. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.